Oferecimento WAM Brasil, de portas abertas para receber todos os sonhos do mundo. O torcedor do Jaraguá fez uma previsão. Já os atleticanos compareceram no Vale do São Patrício e a bola rolou com mais de 30 graus no estádio. O time da casa começou em cima. Bessa saiu da marcação e mandou para o gol, dando trabalho para Kozlinski. Matheus Vargas arrancou, abriu espaço, deu belo passe para Reginaldo, mas o goleiro André Luiz saiu bem do gol. Bessa entrou na área, caiu, queria pênalti. Wilton Sampaio mandou seguir o lance. Após cobrança de falta, a bola passou na frente do gol atleticano. Moraes mandou na área, Júlio César finalizou em cima da marcação. Cobrança de falta, cabeçada de Ramon e quase o gol do zagueiro do Jaraguá. Moraes entrou na defesa do adversário. André Luiz de novo saiu bem do gol. Júlio César mandou para confusão. A bola passou por 3 atleticanos. Christian tirou do goleiro. Fez o gol, que foi anulado. Impedimento marcado do atacante rubro-negro. E quando o jogo parecia que terminaria 0-0, Pedro Gabriel mandou esse chutaço de fora da área e fez um golaço. 48 do segundo tempo. Nos acréscimos, o Jaraguá chegou ao gol da vitória. Não foi do Ariel, foi do Pedro Gabriel. Placar final no Ninho do Gavião. Jaraguá 1, Atlético 0. E o jogo só não ficou 0-0 aqui no Amintas de Freitas, porque Pedro Gabriel acertou um belo chute de fora da área e garantiu o 100% de aproveitamento para o time da casa. É sempre importante você estar fazendo gol, ainda mais sendo atacante. Então eu tive a oportunidade de entrar ali no segundo tempo e muito feliz e graças a Deus consegui fazer o gol. Doni Araújo, Lucas Oliveira, técnico do Jaraguá, está aqui com a gente para comentar o bom momento e a vitória do time dele ontem sobre o Atlético. Muito bem, o Jaraguá tem jogado bem, tem uma coisa boa, né, para quem é saudosista, né? O quê? O uniforme parece do Goiânia, quando o Goiânia ganhava de alguém. Então, para quem ainda torce pro Goiânia, dá para olhar assim e ter saudade de pensar, já fomos assim, não somos mais. Lucas, o que faz o diferencial para o Jaraguá, que veio, é a primeira vez que disputa a Série A, né? O que tá certo, você disse que vocês não esperavam 4 vitórias, mas como é que é tem uma estrutura boa, quem ajuda, quem não ajuda, como é que é o apoio da cidade? A cidade está apoiando da forma como é possível. É um time do interior, um time que é a primeira vez que disputa o Campeonato Goiano e tem as dificuldades, óbvio, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente está tentando sanar essas dificuldades com a ajuda de todos ali da cidade. A campanha acabou facilitando isso, as pessoas estão envolvidas e querendo melhorar as estruturas do Jaraguá, e aí vai envolvendo todo mundo dentro da cidade e as coisas vão melhorando, as coisas vão ficando melhor do nosso dia a dia, mas o empenho dos atletas, o empenho da comissão técnica, da diretoria para nos dar condições e a gente tentar fazer um time todos os 90 minutos competitivo com qualquer outra equipe, está trazendo e abençoando essas nossas vitórias. Eu penso assim, o básico é a obrigação do clube dar. Sim. A diferença é a força do trabalho. Isso. Não é o cara se escorar nos problemas, não é às vezes o outro cara se escorar na mordomia, é a força do trabalho que eu penso que pode fazer a diferença. Aquele dia a gente conversou, Pasqueta, a gente tem tudo muito simples, muito simples, e o que a gente precisa para trabalhar, a gente tem. Vocês treinam no próprio campo, no estádio? Tem o estádio e tem um outro campo que é até um pouco menor, que serve de apoio, a gente treina lá também bastante, a alimentação é boa, o refeitório em geral é bom, o pessoal mora num lugar legal, não tem nada luxuoso, não tem nada fantástico, mas é um mínimo de condições que a gente dá para os atletas, para também poder cobrar o máximo empenho deles. São 120 quilômetros de Goiânia? De trevo a trevo dá 108, 110 quilômetros. A gente falava da classificação, né? No ano passado foi o primeiro ano desse sistema. Isso. E aí o 8º colocado passou com 14 pontos. O 8º passou com 14, o 3º e o 4º ficaram com 20 e o 5º com 19.
Então o quarto lugar vai ficar nessa virada aí dos 20 pontos. E a 8ª vaga ficou com 14 pontos. Zé Roberto, mais um questionamento para o Lucas. Quantos jogadores você tem lá no elenco? O grupo total tem 28 jogadores. 28, e quantos estavam no ano passado? Não era com você, mas você certamente tem essa informação. Do time titular são 3. E tem mais, acho que 5, se eu não me engano, que estavam no grupo do ano passado. Então menos de 10. Menos de 10. Mas é um pessoal que conhece bem ali. E você mudou o jeito de jogar do Dudu. Ontem ele não atuou, ele está contundido, vai ficar uns dias fora, Sim. Fora, né, Lucas? Mas eu quando vi aqui no Oba, jogando ali de segundo volante, tomando conta do meio campo, como foi, e a gente vê aquele Dudu lá no meio dos zagueiros, pequenininho, às vezes não dando conta por causa da questão física, perdendo muita bola, torcedor pegando no pé dele. Você que o convenceu a jogar mais atrás ou ele já vinha jogando assim? Não, eu tive uma conversa com o Dudu, quando cheguei no Jaraguá, eu tinha conhecido no Vila como meia, o camisa 10, que joga de costas entre os dois volantes. E tive uma conversa com ele para saber, pela qualidade dele, onde que ele ficava mais confortável em jogar. E aí tivemos essa conversa, e ele colocou que quando foi pro Grêmio, na época que o Vila vendeu ele pro Grêmio, ele aprendeu com o treinador da base a jogar de segundo volante. De frente, né? De frente, que ele conseguia pegar mais vezes na bola, ele conseguia participar mais do jogo. E como ele tem uma qualidade no passe gigantesca, e é um jogador que tem uma leitura de jogo muito boa, facilita muito. E hoje ele faz falta na nossa equipe, é um jogador importante, é um jogador que faz a equipe andar, a gente sente falta dele. E além de tudo é um menino, hoje ele ainda é um menino, um excelente profissional, um excelente cara, e está fazendo falta e vai fazer falta enquanto estiver fora. Ele vai ficar quantos dias fora? Eu pedi para o departamento médico nosso acelerar ao máximo, que eu preciso dele já sem ser nesse jogo da Aparecidense, no próximo contra o Iporá. Mas ele teve uma lesão muscular e a gente estava numa sequência de 3 jogos, e os 3 jogos debaixo de muita chuva, e ele acabou sentindo. Mas eu acredito que em menos de 20 dias ele não volte a atuar, não. Só um senão sobre o jogo ontem lá no Amintas de Freitas, é que a torcida do Atlético reclamou muito de falta de banheiro e falta d'água. E chegou um determinado momento que o pessoal da organização lá, a polícia, liberou para que o pessoal do Atlético pudesse ir utilizar o banheiro na parte para a torcida do Jaraguá e tomar uma água também. Então fica esse registro, porque é muito ruim, né? Imagina, um calorão que estava lá ontem, mais de 30 graus. Você não ter uma água para tomar, não ter um banheiro para jogar uma água na cabeça e tudo mais, naquele calorão aí não dá, né? Então fica o registro para o pessoal lá do Jaraguá, da prefeitura. A gente espera que já contra a Aparecidense isso não se repita. Se bem que a Aparecidense que vai lá, né? Não. Exatamente, serão poucos, né? O Vila vai lá no segundo turno, então tem esse tempo aí para dar essa organizada para o jogo do Vila e para o jogo das quartas de final, porque o time está praticamente classificado. Se no ano passado a Aparecidense passou com 14 pontos, o Jaraguá tem mais 8 jogos, já tem 12, se ganha um jogo já faz 15. Então a classificação está nas mãos. Nós temos mais entrevistas do pós-jogo ontem. Vitória do Jaraguá 1-0 sobre o Atlético. A equipe suportou bem, cara. Levamos o gol no finalzinho. Tivemos muita chance. Claro que faltou um pouco de entrosamento. Mas a equipe jogou bem, suportou bem. Tivemos chance de fazer gol, não concluiu em gol. Mas bola pra frente, agora tem que pensar na Copa do Brasil. Estamos bem no estadual. A campanha tá boa, é uma derrota que não vai nos atrapalhar. Um vacilo no final do jogo. A gente sabe que jogo assim, ele joga por uma bola e a gente criou bastante oportunidade. Várias ocasiões saímos 3 contra 2, 4 contra 3. A gente poderia ter aproveitado melhor, não conseguimos. Mas é tirar a lição desse jogo para que não se repita novamente. 100%, sem nenhum gol tomado. Com um time que tem muitas dificuldades, muitas limitações, mas que tem um grupo de jogadores incríveis. Os caras são acima da média em relação a profissionalismo, em relação a trabalho e principalmente em relação à dedicação. O segredo de todos esses pontos conquistados vai muito por isso. A gente está feliz. Não se intimidou o Jaraguá, né? Assim, o Atlético não estava com força máxima no início do jogo e o Jaraguá jogou como se fosse um adversário do interior, enfim, foi para cima.
Na verdade, a gente sabia que era uma chance que a gente tinha, talvez não vai ter essa outra chance de pegar um Atlético meio que desmontado. Mas a gente também tem qualidade, a gente tentou propor o jogo, a gente dominou muitas ações do jogo. O Atlético teve perigo muito agora no final. Mas a gente está feliz pelo resultado, pelo comportamento, pelo desempenho do time. E agora é descansar, comemorar, descansar e já começar a pensar no próximo jogo. O resultado não é satisfatório, o resultado deixa a gente triste, não foi bom, mas a equipe conseguiu, mesmo com todas as modificações que foram feitas, conseguiu fazer um jogo competitivo, que é o que era importante para a gente, fazer um jogo competitivo porque a gente sabe que é assim que vai ser na Copa do Brasil, nas próximas partidas, e a gente teve chance de fazer gol. E daí tem a oportunidade, não faz, no futebol sempre acontece isso. No segundo tempo foi onde o Jaraguá chegou menos no nosso gol, chegou até mais no primeiro tempo. Então é aquilo, hora de matar, não matamos, eles foram na frente e fizeram um gol. Ô Lucas, quando você tem pela frente um técnico renomado, Corinthians, Flamengo, Fluminense, Vasco, que foi um grande jogador como o Cristóvão, assim, qual que é a motivação? Ontem você estava ali do lado dele, você lutando contra ele, você está iniciando a tua carreira e ganhar de um técnico que já passou por grandes clubes como o Cristóvão. Pasqueto, muito respeito. Ontem eu fui ao banco do Atlético para cumprimentá-lo. Ele parece ser muito respeitoso, né? Ele é um cara, parece ser um cara muito educado. E eu fui até o banco do Atlético para poder cumprimentá-lo. E eu disse para ele que era um prazer estar duelando contra ele, porque ele é referência como treinador. E ele só engrandece, tanto ele quanto o Ney Franco, engrandece o nosso futebol, estando aqui no Atlético e no Goiás, porque são treinadores que dirigiram grandes equipes do futebol brasileiro e tem muito a acrescentar. E para mim, mais ainda, que venci o jogo ontem, é um prazer estar duelando com ele e ter a oportunidade de vencê-lo. Sem tirar, Zé Roberto e Doni, o mérito da vitória do Goianésia. Mas Jaraguá. Desculpe, do Jaraguá. Aí dá briga, hein, se eu falar Goianésia. É o único time que dá problema. Goianésia daqui a pouco. Ganhou também. Mas fica o questionamento sobre o elenco do Atlético. Qualidade, já ou não? É muito cedo. Porque teve jogador estreando ontem apenas. Você fala do fato do Atlético ter jogado com o time misto? Já não dá para tirar uma conclusão. Se é um elenco que daqui a pouco, se o Cristóvão quiser girar mais vezes, ele vai ter que pensar duas vezes. Sim, o jogo perdeu para o líder, né? Perdeu para o time que tá entrosado, tá voando, não tomou gol. Tem esse ponto que é importante ser salientado. O Atlético jogou com o time misto, metade titular, metade reserva, e quando viu que o bicho estava pegando mesmo, ainda colocou... Colocou todo mundo, colocou o Matheus, colocou o... Que é o artilheiro do time, né? Gustavo Ferrarez. Que o Cristóvão disse que não queria colocá-lo. E aí colocou e no fim acabou perdendo. O Pasqueto disse aqui que você está começando, mas você já é treinador há mais de 10 anos. Eu comecei minha carreira em 2015 como auxiliar. Não, então não tem isso tudo. 2015 não, desculpa. 2005 como auxiliar e 2008 como treinador de equipes de base. Você não jogou contra o Zé Roberto, não, né? Não. No Grêmio Messi? Não. Foi 2005, né? 2005 você estava... 2005 eu estava de auxiliar com o Roberto na Aparecidense. Na Aparecidense. E o Roberto Oliveira, tá onde? Tá no Interporto, lá em Porto Nacional. Começa a campanha do Tocantinense, acho que no próximo final de semana. Ô Doni, a avaliação sobre o elenco do Atlético, nesse momento, ela é muito prematura? Seria porque você tem uma situação que enfrentou o Jaraguá, que está jogando bem, tá com uma campanha surpreendente, porque ninguém conhecia. Assim. Eu adoro essas cenas dos braços passando na frente, assim, ó. Cerveja, interior, cerveja pra cima, com outras coisas dentro também. E vão pro jogo, Doni. Então, o Jaraguá, que é uma surpresa para todo mundo, também é surpresa para os adversários, né? Porque ainda que se esperasse uma campanha boa, é o campeão da segunda divisão, etc., mas não se esperava uma campanha tão boa e um time tão arrumado. Isso aí é mérito também do Lucas aqui, ou principalmente do Lucas, né? Na realidade, e o jogo foi fora de casa, então não dá para você avaliar e dizer que o time do Atlético, os reservas não tenham condição de representar a equipe se for colocado num girar elenco, como você está dizendo. Mas é óbvio que não é a mesma qualidade. Porque é metade, né?
A zaga foi a titular. Foi, Oliveira, Os laterais foram Giovani. reservas. Com o lateral titular jogando de atacante, né? Isso, o Reginaldo. Os Que volantes. Já fez isso muito. Não, ano passado ele jogava assim. Na fase final da Série B ele jogou, foi assim. Foi muitas a vezes. solução, um momento lá, que foi até interessante, né? O Adson falou assim, não, porque é possível fazer algo diferente, não sei o quê. Aí no outro jogo o Reginaldo virou atacante. Com o Wagner Lopes, né? Aí depois o Wagner Lopes caiu.